여러분을 만나서 너무 반갑습니다. Eu estou muito feliz de me encontrar com os irmãos. 저는 하나님께서 명령한 말씀을 증거하러 왔는데 브레노 목사님은 저에 대해서 길게 얘기했습니다. Eu vim aqui para pregar a palavra de Deus para os irmãos, mas eu achei interessante que o pastor Breno falou muito tempo a meu respeito. 목사님께서 말씀하신 것이 하나님이 저에 대해서 말한 것이 다 사실이기를 바랍니다. Eu espero que tudo que ele tenha dito a meu respeito seja verdadeiro, seja fato. 저는 포르투갈 말을 모르기 때문에 내용을 잘 모르겠습니다. Infelizmente, como eu não falo a língua de vocês, eu não sei o que ele falou sobre mim. 그렇지만 분명한 것은 여러분들로 하여금 말씀에 집중할 수 있도록 제가 하나님의 사람이라는 것, 또 말씀의 사람이라는 것을 아마 얘기한 것 같습니다. Eu creio que ele tenha dito que nós amamos a Deus, que nós amamos a palavra de Deus e nós queremos ser pessoas de Deus e da palavra dele. 오늘 제가 말씀을 함께 나누기를 원하는 성경 구절은 두 군데입니다. Eu quero falar com vocês hoje sobre dois textos da Bíblia. 누가복음에서 한 부분과 사도행전에서 한 부분입니다. Um deles está em Lucas e o outro está em Atos. 이 두 말씀은 기도로 연결되어 있는 말씀입니다. Essas duas palavras elas estão ligadas pela oração. 먼저 누가복음 3장 21절 22절 말씀을 같이 읽어 주시면 좋겠습니다. Em primeiro lugar, eu quero que vocês leiam todos juntos Lucas capítulo 3, versículos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. Vamos ler todos juntos? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, parece que tem pouca gente lendo, ainda não encontraram, né? Todos encontraram? Lucas 3, 21 e 22. Eu estou lendo aqui na versão atualizada. Vamos lá, todo mundo? E aconteceu que ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Amém. 두 번째 말씀은 사도행전 1장 14절 말씀입니다. Segunda palavra é um versículo de Atos capítulo 1. Atos 1, versículo 14. Vamos ler todos juntos? Atos 1, 14. Enquanto ele vai pregando, ele vai tomando de pouco. Atos 1, 14. Vamos ler todos juntos? Leamos. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres. Obrigado. Amém. 오늘 우리가 보게 되는 본 두 말씀은 첫 번째 말씀은 예수님의 기도의 시작을 말씀하고 있습니다. A primeira palavra que nós lemos fala do início da vida de oração de Jesus. 그리고 사도행전 1장의 말씀은 예루살렘 교회의 기도 시작을 말씀하고 있습니다. E a palavra que nós lemos em Atos fala do início da vida de oração da igreja de Jerusalém. 예수님이 기도를 시작하셨고 예루살렘 교회가 교회를 시작했다는 것 아주 중요합니다. É muito importante nós notarmos na Bíblia que Jesus começou a sua vida com oração e que a igreja em Jerusalém também começou a sua vida com oração. 왜 그런가 하니 사도행전에 나오는 예루살렘 교회 초대 교회가 기도를 시작한 것은 예수님의 기도에서 왔기 때문입니다. E isso é muito importante exatamente por isso, porque a igreja primitiva, a nossa primeira igreja cristã, ela começou a sua vida e as suas atividades em oração, porque Jesus também começou a sua vida e as suas atividades em oração. 누가복음도 기도의 책이고 사도행전도 기도의 책이라고 할 수 있습니다. E nesse sentido nós podemos dizer que o Evangelho de Lucas é um livro sobre a oração e o livro de Atos dos Apóstolos é outro livro a respeito da vida de oração. 이것은 누가복음과 사도행전이 기도에 대해서만 얘기하기 때문이 아니고 다른 책들에 비해서 기도에 대해서 가장 많이 말씀하기 때문입니다. Não porque os dois livros estejam falando só sobre oração, mas porque Lucas e Atos estão falando centralizadamente a respeito da oração. 예수님의 삶과 사역에 대해서 가르쳐지는 성경책이 4권 있습니다.
그걸 가지고 복음서라고 합니다. Há 4 livros principais que falam sobre a vida de Jesus e o seu ministério na Bíblia, e esses livros, como todos nós sabemos, são os 4 evangelhos. 이 네 복음서 중에 누가복음만큼 예수님의 기도에 대해서 상세하게 가르쳐주는 책이 없습니다. Entre esses 4 evangelhos, não há nenhum que fale de maneira tão específica, tão profunda, tão clara sobre como foi a vida de oração de Jesus como o evangelho de Lucas. 아무리 다른 복음서를 읽어도 예수님이 어떻게 기도 생활을 하셨는지 상세히 알 수가 없습니다. Por mais que você leia com atenção, com cuidado os outros evangelhos, você não vai, como no evangelho de Lucas, encontrar explicações tão detalhadas sobre como foi a vida de oração de Jesus. 마태복음을 읽어보면 예수님의 기도가 3번 언급되어 나옵니다. Se você ler o evangelho de Mateus, você vai encontrar apenas 3 citações sobre a vida de oração de Jesus. 마가복음을 읽어봐도 예수님의 기도가 3번밖에 안 나옵니다. Se você ler também o evangelho de Marcos, você da mesma maneira vai encontrar apenas 3 citações sobre a vida de oração de Jesus. 그다음에 요한복음을 읽어보면 역시 예수님의 기도가 3번 정도밖에 안 나옵니다. E também de maneira interessante, se você ler o evangelho de João, você vai encontrar apenas 3 citações sobre a vida de oração de Jesus. 이렇게 예수님의 기도에 대한 언급이 상세하게 나오지 않는다는 것입니다. Isso é prova que nesses outros evangelhos não há citações profundas e claras sobre como foi a vida de oração de Jesus. 쉽게 예를 들어 드리는 말씀입니다만은 예수님의 사역이 3년 동안 진행이 된 걸 생각해 보십시다. Falando de maneira mais fácil, eu quero que você imagine que o ministério de Jesus se desenvolveu por cerca de 3 anos. 근데 조금 전에 말씀드린 세 복음서에 각각 예수님의 기도가 3번 나오니까 1년에 예수님의 기도를 한 번 한 것이라고 생각할 수도 있습니다. E dessa maneira, se você for dividir pelos outros evangelhos, você pode imaginar que Jesus orou uma vez só por ano, né? Porque ele teve 3 anos de ministério, eles falam 3 vezes só sobre a vida de oração dele. Você pode entender mal e pensar que Jesus orou uma vez por ano. 기도 생활을 잘 안 하는 사람들은 아유 뭐 예수님 기도 많이 안 하셨네 1년에 한 번씩 하셨네라고 생각할 수도 있습니다. Quem não tem vida de oração e não se preocupa em orar, vai se sentir confortável com isso e vai falar assim: ah, que bom, Jesus não orava muito, ele orava uma vez só por ano. 예수님 기도 많이 안 하셨으니까 나도 기도 안 해도 괜찮겠네라고 착각할 수 있습니다. E esse tipo de pessoa vai dizer assim: ah, como Jesus não orava muito, ele orou uma vez só por ano, não tem problema se eu não orar tanto assim não, se eu não orar não tem nenhum problema. 이것은 예수님이 기도를 안 하셨기 때문이 아니라 이 저자들의 관심이 예수님의 기도에 없었기 때문에 기도에 대해서 말씀을 안 한 것입니다. Mas isso não tem nada a ver com o fato, com a vida de oração de Jesus, o fato deles citarem apenas 3 vezes sobre a vida de oração de Jesus. A razão é que o interesse deles era falar com mais ênfase sobre outras partes da vida de Jesus. 그래서 기도를 하기를 원하지 않는 사람들이 예수님에 대해서 예수님의 기도에 대해서 오해하는 것을 막기 위해서 예수님의 기도를 가장 많이 기록한 자가 누가복음을 기록한 저자입니다. E por isso Lucas então escreve o evangelho dele para que ninguém entendesse mal sobre a vida de oração de Jesus, entendesse que ele não tivesse uma vida de oração, e Lucas vem então como que querendo corrigir isso na nossa mente, e ele fala sobre o ministério de Jesus centralizado em como Jesus orava. 우리가 아까 누가복음 3장에서 읽은 예수님의 첫 번째 기도로부터 예수님의 마지막 기도 아버지여 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하기까지 예수님의 기도가 10번 하고도 3번이 더 나옵니다. Se nós contarmos aqui a partir do batismo de Jesus até a última oração que ele fez, entregando a sua alma ao Pai, como está registrado aqui em Lucas, você vai encontrar que no Evangelho de Lucas ele fala por 13 vezes sobre a vida de oração de Jesus. 대략 다른 복음서들이 예수님의 기도에 대해서 얘기하는 것은 4배가 나온다 그런 말입니다. Isso mostra que só aqui no Evangelho de Lucas, só esse Evangelho, ele fala 4 vezes mais do que todos os outros evangelhos juntos sobre como foi a vida de oração de Jesus. 예수님에 대해서 생각할 때 기도 없이는 예수님을 생각할 수 없다는 것입니다. Quando você pensa sobre Jesus, você nunca vai poder pensar corretamente sobre Jesus sem considerar a vida de oração dele. 바로 그 점을 우리로 하여금 깨닫게 하고 그 기도를 사도들이 사도행전에서 초대교회했다는 것을 보여주기 위해서 그는 사도행전을 기록했습니다. E exatamente para mostrar
que essa vida de oração de Jesus, ela se estendeu e ela foi a realidade da vida da igreja primitiva que está em Atos. Lucas, então, quando ele escreve a história do início da igreja em Atos, ele também escreve centralizado na vida de oração. 저는 지금으로부터 한 10여 년 전에 사도행전에 관한 큰 책을 하나 썼습니다. Há cerca de 10 anos atrás eu escrevi um livro que acabou ficando muito extenso, um comentário sobre Atos dos Apóstolos. 그 사도행전에 관한 책을 쓰면서 제가 많이 울었습니다. E como eu levei muito tempo, acabou sendo um livro muito extenso, exatamente por causa dessa ênfase que ele dá em vida de oração, eu fui muito tocado e eu chorei muito escrevendo esse comentário de Atos. 사도행전이 기록하고 있는 교회의 모습, 그들이 살았던 삶의 모습이 너무나 아름답고 감동적이었기 때문입니다. Isso porque a vida de oração da igreja primitiva era uma coisa muito bonita, muito linda e que emociona muito a gente. Por isso eu chorei muito enquanto escrevia esse comentário de Atos. 그들이 왜 그렇게 무엇 때문에 아름답게 살 수 있었을까? Por que aqueles nossos primeiros irmãos e aquelas nossas primeiras irmãs da igreja primitiva viveram uma vida tão cheia de poder e tão bonita como a gente encontra aqui em Atos? 그 이유에 대해서 생각하고 또 생각하고 연구하고 또 연구했습니다. E eu então pesquisei e orei e busquei muito saber qual era a razão para isso. 그 결과 깨달은 것이 그들이 예수님에게서 기도를 배웠고 예수님의 기도를 실천했다는 것을 깨달았습니다. E aí no final, quando eu terminei de escrever o comentário de Atos, eu senti que os nossos primeiros irmãos e irmãs, eles ficaram assim, porque eles levaram para a vida deles exatamente o que era a vida de Jesus. Exatamente como Jesus viveu em oração, eles também se puseram a viver em oração. 그들이 예수님의 기도를 배우고 그 기도를 실천하기 전에는 아름다운 모습이 전혀 없었습니다. Mas é incrível notar também que antes deles terem aprendido a orar como Jesus orou e a desenvolver essa vida de oração de Jesus na vida deles, você não encontra essa figura maravilhosa de poder entre eles. 제가 이 말씀을 드리는 근거는 사도행전에 나오는 제자들의 아름다운 모습하고 복음서에 나오는 제자들의 모습이 대조가 되기 때문입니다. E eu estou falando disso porque há uma comparação muito clara entre a situação dos discípulos nos evangelhos e a situação deles aqui no livro de Atos. Há uma situação muito interessante comparativa que a gente tem que avaliar. 우리가 잘 알고 있듯이 예수님에게는 12 제자가 있었습니다. Nós sabemos muito bem que Jesus tinha 12 discípulos. 그리고 70명의 제자가 있었습니다. Também teve 70 discípulos após isso. 그리고 좀 더 확대해서 120명의 제자가 있었습니다. E aqui nós sabemos em Atos que eles chegaram ao número de 120 discípulos. 우리가 이들 모두에 대해서는 잘 알지 못하지만은 12 제자들에 대해서 어느 정도 상세하게 얘기할 수 있는 내용이 있습니다. Nós não podemos saber com detalhes sobre a vida desses 120, mas sobre a vida dos 12 apóstolos, nós podemos conhecer detalhes. 그들에 대해서 뇌복음서가 보여주는 모습은 긍정적이기보다는 부정적입니다. Se você olhar como os evangelhos estão falando dos 12 apóstolos, você vai encontrar que mais do que coisas positivas, eles estão falando de pontos negativos da vida deles. 이 12 제자들이 예수님을 기쁘게 한 일보다는 예수님을 근심하고 슬프게 한 일들이 더 많았습니다. Nos evangelhos você encontra os discípulos mais do que fazendo Jesus feliz, eles fizeram muitas coisas que entristeceram a Jesus. 예수님께서는 그 12 제자를 택한 것으로 인하여 사람들에게 칭찬받기보다는 비난을 더 많이 받았습니다. E Jesus também, ele não foi tão elogiado pelas pessoas pela escolha daqueles discípulos, mas foi até criticado. 예수님을 반대하는 사람들이 왜 반대했습니까? 예수님을 반대하는 사람들이 왜 반대했습니까? Por que as pessoas fizeram oposição a Jesus? 물론 예수님을 반대한 것도 있지만 제자들이 잘못된 행실을 하기 때문이었습니다. Claro que eles fizeram muita oposição a Jesus porque perseguiam a Jesus, mas também tinha o fato de que era por causa de problemas que os discípulos de Jesus causavam que eles também perseguiam a Jesus. 예를 들어서 제자들이 밀밭 사이를 지나가다가 미리삭을 잘라먹은 것 때문에 비난받은 일이 있었습니다.
Eles foram, por exemplo, criticados porque eles fizeram colheita num dia que não devia fazer colheita para comer. 그리고 제자들은 식사를 하기 전에 손을 씻지 않아서 비난받은 적이 있었습니다. E eles também criticavam muito aos discípulos de Jesus e a Jesus porque eles os viam às vezes comendo sem antes lavar as mãos. 근데 이런 일이 있을 때 예수님 자신은 비난받지 않았습니다. Não era a pessoa de Jesus diretamente que estava sendo criticada, mas os discípulos. 단지 그럴 뿐만 아니라 제자들은 예수님의 말씀을 알아듣지를 못했습니다. E não só aqueles que viviam na época dele, mas os próprios discípulos não estavam entendendo bem as palavras de Jesus. 그들이 똑똑하거나 탁월하지 않았다 그런 말입니다. Eles não eram pessoas tão inteligentes, tão capazes assim. 너희들은 누룩에 대해서 조심하라. 리분 누룩에 대해서 조심하라고 말씀했을 때 그들은 오해를 했습니다. Quando Jesus falava para eles, por exemplo, tomar cuidado com o fermento, eles não entendiam mal o que era isso. 예수님이 말씀한 누룩은 바리새인들과 서기관들의 잘못된 가르침을 말씀한 것이었습니다. Esse fermento era a impureza, as coisas erradas que os fariseus e os líderes judeus ensinavam para o povo. 그런데 그들은 빵의 누룩으로 오해를 했던 것입니다. E eles interpretavam mal pensando que era fermento de farinha de pão. 그들이 예수님에 대해서 가장 크게 오해했던 것 중에 하나는 오병이어 기적에 대한 오해입니다. Eles também entenderam mal o milagre da multiplicação dos peixes. 그들은 예수님이 왕이 되기 위해서 그 기적을 행했다고 착각했었습니다. Eles pensaram que Jesus fez aquele milagre só para virar um rei. 제자들의 더 심각한 오해는 십자가 부활에 대해서 알지 못했다는 것입니다. E eles entendiam sempre Jesus muito mal porque eles não tinham conhecimento, eles não entendiam bem a importância da cruz e da ressurreição na vida de Jesus. 제가 예수님이었다면 12 제자를 택한 것을 놓고 후회했을 것입니다. Se eu tivesse no lugar de Jesus, eu iria ficar muito frustrado com os 12 discípulos que eu tinha escolhido. 그 어느 제자 하나 똑똑하고 지혜롭고 능력이 있는 제자가 없었기 때문입니다. Não tinha nenhum entre os 12, nenhum que fosse assim, tivesse mais conhecimento, mais poder, mais capacidade, mais posição, não tinha nenhum assim. 그런 제자들이 예수님이 가르치는 대로 배우고 예수님이 보여주는 대로 실천하면 얼마나 좋습니까? Seria muito bom se esses discípulos, mesmo sendo como eles eram, se eles ouvissem Jesus, seguissem a Jesus, obedecessem direitinho a Jesus. 예수님이 그들에게 가르치고 그들과 함께 살고 함께 이동했습니다. Jesus ensinava a eles todos os dias, ele vivia com eles, ele andava com eles por todos os lugares, todos os dias. 산에도 같이 올라가고 바다에도 같이 가고 배도 같이 탔습니다. Ele subiu com eles pelas montanhas, ele foi com eles para os mares, ele andou em barcos junto com eles. 그런데 그들 속에 예수님의 아름다운 모습이 전혀 없습니다. Mas a maravilha da pessoa de Jesus não conseguia entrar dentro do coração deles. 예수님은 그들과 함께하여 그들에게 예수님의 모습을 보여주고 그들이 예수님처럼 되기를 원했습니다. Na verdade, eles queriam ser como Jesus e ver dentro deles, da vida deles, o reflexo da figura de Jesus. 그러나 예수님이 그들을 가르쳐도 그들이 깨닫지를 못하고 보여줘도 그들이 따라하지 않으니 예수님을 본받을 수가 없었던 것입니다. Mas por mais que Jesus ensinasse os discípulos, eles não entendiam. Por mais que ele desse exemplo, eles não conseguiam entender e seguir o exemplo de Jesus. 그래서 사람들이 예수님은 제자들을 잘못 선택했다고 비난했던 것입니다. E por isso muitas pessoas criticaram Jesus, dizendo que ele escolheu mal os discípulos, ele errou na escolha dos discípulos. 그 가운데 가장 안타깝고 마음이 아팠던 일 중에 하나는 그들이 예수님의 기도를 본받는 것을 싫어했다는 것입니다. E o aspecto mais triste da vida dos discípulos nos evangelhos, o aspecto mais negativo, é exatamente o fato de que eles não conseguiram aprender a orar com Jesus. Eles não imitaram Jesus na vida de oração. 저는 조금 전에 말씀드리기를 예수님의 기도가 누가복음에 13번 기록됐다고 했습니다. Eu disse para vocês há pouco, quando nós começamos, que só no Evangelho de Lucas o escritor trata por 13 vezes sobre a vida de oração de Jesus. 이 13번의 기도 가운데는 예수님이 혼자 계실 때 하신 기도도 있습니다. E em meio a essas tratativas a respeito da oração de Jesus, há
também orações que Jesus fez sozinho. 그리고 어떤 기도들은 제자들이 예수님하고 같이 있을 때 했던 기도입니다. E tem também momentos que ele descreve a oração de Jesus onde os discípulos estão com ele. 누가복음에 기록된 예수님의 기도 중에 반 정도가 제자들이 함께 있을 때 했던 기도입니다. Mais ou menos metade, na metade das orações os discípulos estavam junto com Jesus. 그런데 놀라운 사실은 예수님이 기도하는데 제자들은 옆에 있으면서도 기도를 안 했습니다. Mas o que é mais incrível é que você encontra situações onde Jesus estava orando, os discípulos estavam ali ao redor dele, ele orando, e mesmo assim os discípulos não oravam junto dele. 예를 들어 한두 개 말씀드리면 6장 12절 13절에 보면 예수님이 산에 올라가서 밤새도록 기도한 기도가 나옵니다. Por exemplo, se você olhar para Lucas capítulo 6, a partir do versículo 12, você vê que Jesus sobe a montanha para orar, e no monte Jesus faz uma vigília, ele passa a noite toda em oração. 근데 예수님이 기도하는 그 현장에 제자들이 많이 있었습니다. Mas naquele ambiente onde Jesus estava orando, estavam muitos discípulos de Jesus. 그런데 예수님의 제자들이 그와 함께 기도했다는 말이 없습니다. Mas a gente não encontra aqui no texto que os discípulos oraram junto com ele. Você não vê o texto bíblico falando isso, que eles participaram da oração com Jesus apesar que estavam com ele. 그리고 9장 18절 말씀 가서 보시면은요. 예수님이 기도가 나오는 게 또 나옵니다. E se você for também, por exemplo, o capítulo 9 do Evangelho de Lucas, você vai ver que no versículo 18 ele novamente fala da oração de Jesus. 여기 본문에 보면 예수께서 따로 기도하실 때 제자들이 예수님과 함께 있었다고 말씀합니다. E aqui nós vemos claramente que Jesus, quando orava, em particular, que os discípulos estavam presentes ali. O texto aqui de Lucas 9 está citando isso. 예수님의 기도 현장에 제자들이 있었는데 제자들이 기도를 안 했다 그런 말입니다. E o sentido aqui, por incrível que possa parecer para nós, é que mesmo que os discípulos estivessem ali naquele ambiente onde Jesus estava orando, junto dele, eles não oraram. 그리고 일주일쯤 후에 예수님이 세 제자를 데리고 산에 올라갔습니다. E mais ou menos uma semana depois disso, Jesus pegou 3 discípulos e subiu com eles para a montanha. 그게 9장 28절 29절에 나옵니다. Esse texto está escrito aqui no capítulo 9 de Lucas, no versículo 28 e 29, o texto da transfiguração. 그런데 거기에 보니까 예수님만 기도하고 제자들 셋은 기도하지 않습니다. Mas é incrível também quando a gente olha aqui para esse texto da transfiguração e vê que só Jesus está orando e que os discípulos ali com ele não oravam junto com ele. 11장 1절에도 그 내용이 나옵니다. E se você olhar também para Lucas, depois no capítulo 11, versículo 1, aparece também uma citação dessa maneira. 분명히 예수께서 기도하는 현장에 제자들이 있었습니다. Jesus estava orando em certo lugar, segundo 11:1, e os discípulos estavam lá também junto com ele. 예수님이 기도를 마치자 우리에게 기도를 가르쳐 주세요라고 부탁했습니다. E assim, na hora que Jesus terminou de orar, os discípulos viraram para ele e falaram: Senhor, ensina a gente a orar. 그래서 예수님은 기분 좋게 기도에 대해서 말씀했지만 그 다음 제자들이 기도하는 게 안 나옵니다. E aí, depois disso, Jesus ensina o Pai Nosso, ou seja, ele ensinou a eles como orar, mas o texto bíblico não diz que eles oraram, não está escrito que eles oraram. 예수님이 제자들과 헤어지기 전에 마지막 기도가 겟세마네 동산에서 있었습니다. O último momento que Jesus estava com os discípulos e orou, e aí ele se separou deles, foi o momento da oração no Getsemane. 유다는 예수님을 배반하러 갔고요. 누구요? 유다. Judas já havia traído Jesus e tinha fugido. 이제 나머지 11명의 제자들과 함께 겟세마네 동산에 있었습니다. E aí então ele estava com os outros 11 que sobraram lá no Getsemane. 8명의 제자들은 저쪽에 두고 3명의 제자를 데리고 갔습니다. 예수님이. E aí então 8 discípulos ficaram no lugar e 3 vieram com ele. 저 8명의 제자들은 기도하지 않을지 너희 3명만은 좀 기도해 다오 그랬습니다. E apesar que os 8 não oraram, ele falou: pelo menos vocês 3, vamos ver se pelo menos vocês 3 oram. 내가 조기 가서 기도할 테니까 너희들은 내 기도 소리를 듣고 기도해라 하고 했지만 기도했습니까? E Jesus então falou: olha, eu vou orar ali, vou me separar, vou orar ali, e vocês procurem orar agora, procurem orar, pelo menos ouvindo a minha oração, façam oração. Mas eu pergunto para vocês, eles fizeram oração? Eles oraram?
기도안 했대는. 가슴 아프게도 여러분이 대답하신 대로 기도하지 않았습니다. Para profunda tristeza do coração de Jesus, aconteceu exatamente como vocês acabaram de responder. Nenhum deles orou, eles não oraram. 기도하는 예수님을 보면서도 기도하지 않았다는 게 얼마나 놀라운 일입니까? Olha que coisa incrível, que coisa tremenda. Eles passaram a vida inteira vendo Jesus orar, aprenderam como orar e eles não oraram. 바로 그들이 예수님이 기도를 보면서 예수님의 기도의 가르침을 받으면서 기도하지 않은 그것이 예수님을 닮지 못한 근본적 원인입니다. Essa é a razão principal, porque ainda nos evangelhos eles não se tornaram como Jesus, verdadeiros discípulos de Jesus, porque eles passaram a vida toda vendo Jesus orar, aprendendo sobre oração, e eles não oraram. 인류 역사상 예수님만큼 위대한 본이 되는 분이 없었습니다. Em toda a história da humanidade nunca existiu uma pessoa que influenciou os povos todos de toda a humanidade como Jesus influenciou. 예수님은 잘 가르치셨고 가르친 대로 사셨습니다. Jesus viveu exatamente como ele ensinou, ele cresceu e se desenvolveu exatamente dentro daquilo que ele ensinou. 그리고 예수님만큼 효과적으로 지혜롭게 가르친 분도 없었습니다. E não existe alguém que possa ter ensinado as pessoas com tanto poder e autoridade, com tanta eficácia como Jesus ensinou em toda a história nossa da humanidade. Não existe alguém que se compare a Jesus. 예수님이 말씀하는 것이 가르치는 것이고 사는 것이 가르치는 것이고 모든 게 다 가르치는 것이었습니다. Tudo que tinha em Jesus, o andar dele, o falar dele, o respirar dele, o olhar dele, tudo que você via em Jesus era ensinamento puro, poderoso da parte de Deus e com autoridade. 앉아 있을 때 가르치고 일어날 때 가르쳤습니다. Quando ele se sentava, ele ensinava. Quando ele estava de pé, ele ensinava. E tudo era o puro ensinamento da pessoa de Deus. 여행할 때 가르치고 또 집에 있을 때 가르쳤습니다. Quando eles viajavam, ele os ensinava. Quando ele estava quieto com eles em algum lugar, ele os ensinava. 혹시 여러분 가운데 그렇게 예수님처럼 가르치고 보여줄 수 있는 분이 계십니까? Tem algum aqui, eu sei que tem muitos líderes aqui hoje, tem algum aqui entre vocês que conseguiu ensinar outras pessoas assim como Jesus fez? 저는 여러분 모두가 그런 지도자들이 교회에서 되기를 바랍니다. Mas ainda assim, eu desejo de todo o meu coração que você na sua igreja seja um líder assim, que consiga ensinar outros assim. 설사 여러분이 그런 분이 된다고 할지라도 기도가 없다면 아무것도 할 수 있는 게 없는 것입니다. Mas por mais que você queira ser um líder assim na sua igreja, ser um cristão assim e abençoar tanto outras pessoas assim, se você não aprender, se você não conseguir desenvolver uma vida de oração, você nunca vai conseguir. 예수님께서 그렇게 잘 가르치고 잘 보여주고 기도하며 사셨는데 제자들이 예수님의 기도를 실천하지 않을 때에 그들의 변화가 없었던 것입니다. E assim, mesmo que Jesus tivesse ensinado tão bem através das suas palavras e do seu exemplo, como na época dos evangelhos os discípulos não o obedeceram, não seguiram, a vida deles não foi transformada. 그래서 복음서의 기록들은 예수님에 대해서 기록할 때 기도하지 않으면 예수를 아무리 믿어도 변화되지 않는다. E por isso então os evangelhos ensinam claramente que para você aprender alguma coisa com Jesus, você tem de orar. E enquanto você não aprender a orar, você não vai aprender com Jesus. 아무리 잘 배우고 아무리 잘 들어도 기도를 실천하지 않으면 절대 예수님의 모습으로 변화되지 않는다. Por mais que você aprenda a Bíblia sobre Jesus, tenha conhecimento da palavra de Deus, se você não aprender a ter uma vida de oração, a sua vida nunca vai se transformar de acordo com o modelo de Jesus. 그러나 우리는 사도행전에서 전혀 다른 가르침을 봅니다. Mas aí de repente, quando você vai para o livro de Atos, você se depara com uma situação totalmente diferente que acontece na vida dos discípulos. 기도하는 사도들이 되고 기도하는 교인들이 되니 예수님의 모습이 그들 속에 넘쳤던 것입니다. De repente você vai para Atos e esses mesmos apóstolos e as ovelhas, os irmãos e as irmãs ali da igreja de Atos se transformam em pessoas de oração e a vida deles se transforma. 그들은 말도 예수님처럼 하고 살아가는 것도 예수님처럼 살았습니다. E em Atos você encontra então aqueles irmãos, aquelas irmãs falando como Jesus,
com poder como Jesus, vivendo um modelo de vida igual era o modelo de vida de Jesus. 그들은 예수님이 하나님의 말씀을 하신 것처럼 사도들이 하나님의 말씀을 했습니다. E aí em Atos você encontra os discípulos e aqueles irmãos falando com poder e autoridade a palavra de Deus, como Jesus também falava. 예수님이 기적을 행하고 병을 고쳤던 것처럼 사도들이 기적을 행하고 병을 고쳤습니다. E você encontra em Atos os mesmos discípulos que não tinham poder algum, que não faziam nada, você encontra eles operando milagres incríveis, os membros da igreja operando milagres incríveis no meio do povo da cidade. 그들이 예수님의 기도를 배우지 않고 예수님의 기도를 실천하지 않을 때는 할 수 있었던 것이 아무것도 없었는데 예수님의 기도를 배우고 나니까 enquanto eles, veja você a real situação, enquanto os discípulos não aprenderam a orar com Jesus, a desenvolver uma vida de oração como Jesus desenvolveu, não aconteceu nada através deles, nem na vida deles e nem na vida de outras pessoas através deles, não aconteceu nada, enquanto eles não aprenderam a orar como Jesus. 예수님의 기도를 하면서 예수님의 모습이 그들 속에, 예수님의 삶의 모습 속에 예수님의 능력과 권능이 그들 속에 나타났던 것입니다. Mas quando em Atos eles então aprendem a orar como Jesus orou, e eles entram numa vida de oração, aquela figura de poder e de autoridade, aquele espírito de poder e de autoridade que estava em Jesus, entra dentro deles também, e aquele espírito de poder e de autoridade que estava em Jesus e agia em Jesus, age também através deles de maneira tremenda no livro de Atos. 기도하지 않았던 제자들의 마음속에는 세상에 가득 차 있었고 세상에 제약된 모습이 넘쳐났었습니다. Na vida daqueles discípulos que não tinham vida de oração como Jesus tinha, tinha todos os problemas do mundo, todos os erros que as pessoas no mundo hoje têm, estavam presentes. 그렇지만 예수님의 기도를 따라하는 제자들 마음속에는 세상은 온데간데 없고 예수님밖에 드러난 게 없었습니다. Mas de repente, quando eles começam a viver em oração como Jesus viveu, a vida deles é transformada e nada de que era impuro do mundo era visto, mas uma figura de pureza era visto. Aquela vida sem poder, sem autoridade deles é transformada numa vida de poder e autoridade, e aquela imagem pura e poderosa de Jesus aparece através deles no meio da população. 사랑하는 지도자 여러분, 여러분들은 어떠한 브라질 교회를 꾸밀 겁니까? Amados irmãos e irmãs, líderes da igreja aqui do Brasil, que tipo de igreja você sonha que a sua igreja aqui no Brasil seja? Como você deseja que a sua igreja aqui do Brasil seja? 예수님의 모습으로 가득 찬 목사님과 교회를 꿈꿉니까? 아니면 세상의 모습으로 가득 찬 교회를 꿈꿉니까? Você sonha que a sua igreja seja uma igreja feita de um pastor e de pessoas que tem a imagem de poder e de pureza que Jesus tinha? Ou você sonha que a sua igreja seja uma igreja feita de um pastor ou de pastores e pessoas que tem na sua imagem coisas do mundo e não tem poder? 교회가 세상에 제약된 모습으로 가득 차려느냐 아니면 예수님의 영광스러운 모습으로 가득 차려느냐는 것은 기도에 대해서 어떤 태도를 가지느냐에 따라 결정됩니다. A sua igreja vai ser uma igreja que demonstra na prática o poder e a glória de Deus. A glória e o poder de Deus vão ser vistos através da sua igreja, ou a imagem mundana suja do mundo vai ser vista através da sua igreja, na medida que vocês aprenderem a orar aqui no Brasil. 하나님께서 분명하게 누가복음과 사도행전을 통해서 여기 있는 목사님들에게 주의 종들에게 말씀하는 내용이 있습니다. Tem um conteúdo muito claro que Deus quer falar hoje para os pastores em particular aqui em Lucas e em Atos. 아무리 성도들을 잘 가르친다고 할지라도 기도하는 목회자가 되고 또 기도하는 성도를 만들기 전에는 예수님의 영광이 드러날 수 없습니다. Deus quer dizer hoje para os pastores, por mais que você se esforce para ensinar a Bíblia para a sua igreja, para ensinar a palavra de Deus para o seu povo na sua igreja, se você não se tornar uma pessoa de oração, se você não for um homem de oração, a palavra de Deus não vai transformar ninguém na sua igreja. 하나님께서 저를 이곳에 보낸 것은 여러분들을 기도하는 목회자로 또 기도하는 교회를 만드는 지도자로 세우기 위해서 보냈는 줄로 믿습니다. Eu creio que Deus quer fazer de todos vocês pastores aqui homens de oração. E depois que Ele fizer de vocês que são os pastores homens de oração, Deus vai fazer da igreja de vocês aqui nessa região igrejas de oração. E aí a grande obra do poder de Deus vai acontecer aqui também.
오늘 우리가 사는 세상은 얼마나 많이 좋은 것들이 가득 찬지 말로 다 할 수가 없습니다. Nós não podemos falar com as nossas palavras quanta coisa boa é oferecida para o povo hoje em dia na sociedade. 좋은 집, 좋은 차, 좋은 옷, 즐길 것들이 얼마나 많은지 모릅니다. O mundo hoje oferece casas boas, roupas boas, carros bons, tudo de bom para todo mundo em todo lugar. 그렇지만 우리는 가지면 가질수록 누리면 누릴수록 비참해지고 불행해지고 만족이 없습니다. Mas é incrível ver que as pessoas, por mais que elas consigam adquirir coisas boas, materiais, e mais, mais vazias elas estão espiritualmente. 점점 더 하나님에게서 멀어지고 하나님의 생명에서 떠나는 모습을 우리는 눈으로 보고 있습니다. A gente vê muitas pessoas assim que estão longe de Deus, sem nenhuma conexão com Deus, sem nenhuma relação com Deus. 오늘 인간의 기술은 얼마나 많이 발달하니 상상을 초월합니다. A gente não pode calcular hoje a que nível está a exigência das pessoas. 미국의 어떤 학자들은 말하기를 앞으로 50년 후에는 사람이 250년까지 살 수 있다고 합니다. Há estudiosos nos Estados Unidos que pesquisam sobre a longevidade humana e eles dizem que daqui a 50 anos o ser humano vai conseguir métodos para viver até 200 anos. 설사 250년 동안 산다고 할지라도 하나님 없이 사는 불쌍한 인생이 무슨 의미가 있습니까? Mas eu pergunto para vocês, por mais que nós seres humanos consigamos viver 200 anos, 250 anos, se a gente não for cheio de Deus, que valor isso vai ter? 그러나 우리가 분명히 기억하고 알아야 될 것은 세상은 많은 것을 만들어내고 기술도 발달시킬 수 있습니다. A gente tem que lembrar que o mundo é assim mesmo, ele faz muitas coisas, cada vez coisas novas, mais e mais tecnologias vão surgir a cada dia. 그러나 세상에 결코 바꿀 수 없는, 해결할 수 없는 문제가 있습니다. Mas existe algo que nunca o mundo vai conseguir dar a você, fazer com que você sinta o prazer, o sabor. 바로 그것은 죄와 사망과 사탄의 문제입니다. Isso é exatamente o problema do pecado, o problema de Satanás, o problema da morte. 여기 있는 가운데 돈으로 죄 문제를 해결할 수 있는 분 손 들어 보시기 바랍니다. Levante a mão aqui entre vocês alguém que consegue, que pode conseguir resolver o problema do seu pecado com dinheiro. Se tiver alguém aqui que consegue resolver o problema do pecado com dinheiro, levante a mão. 아마 돈으로 여러분의 얼굴을 더 아름답게 수술할 수는 있습니다. Você pode chegar até o ponto de, se você tiver bastante dinheiro, você pode chegar até o ponto de fazer uma operação plástica no seu rosto e fazer do seu rosto um rosto maravilhoso. 베네수엘라에 가면 많은 사람들이 돈으로 얼굴을 수술해가지고 예쁜 미인이 됩니다. Eu conheço muitas pessoas que fizeram a operação no rosto e ficaram com o rosto incrível, totalmente novo. É incrível. 그러나 돈으로 인격을 아름답게 바꿀 수는 없습니다. Mas por mais que essas pessoas tenham dinheiro e condição de procurar médicos e fazer operações plásticas, eles não conseguem fazer operação no caráter. 의학적인 기술로 인간의 육신의 병은 고칠 수가 있습니다. Através dos recursos da medicina, você pode corrigir tudo no seu corpo físico. 그러나 영혼의 병, 죄의 병을 고칠 수는 없습니다. Mas você não pode corrigir os problemas da sua alma. Você não pode construir o seu caráter. 의학적 기술은 우리 손에 있는 균을 제거할 수는 있습니다. Os recursos da medicina e da ciência podem encontrar uma bactéria minúscula que esteja aí na ponta do dedo da sua mão. 그렇지만 그 기술이 우리 손에 잘못된 도덕적 기능을 바꿀 수는 없습니다. Mas esses recursos da ciência não podem mudar o hábito de uma pessoa que usa, por exemplo, a sua mão para roubar. 예를 들어 생각해 보십시다. Eu quero que você imagine assim. 혹시 여러분은 사람들을 볼 때 시기와 질투심이 생깁니까? 안 생깁니까? Você já olhou para alguma pessoa que você sentiu inveja, sentiu ciúmes? Você já sentiu isso? 어떤 사람이 여러분보다 예쁘거나 돈이 많으면 시기와 질투가 생깁니까? 안 생깁니까? Você já viu, por exemplo, alguma pessoa mais rica que você, que vive melhor que você e sentiu alguma ponta assim de ciúme, de inveja? 어떤 사람이 당신이 받아야 될 장학금이나 돈을 받으면 시기와 질투가 생깁니까? 안 생깁니까? Você já viu alguma pessoa que recebeu alguma coisa que você gostaria de receber
e você sentiu assim um pouco de inveja? 없으세요? Não tem ninguém aqui que nunca teve isso? 있습니까? 없습니까? Tem ou não tem? 자, E, tá aí, tá bom. 다 있습니까? 예, 감사합니다. 정직하게 말씀해서 감사합니다. Eu agradeço vocês por responderem de maneira honesta. 예, 눈에 시기와 질투 문제가 있어서 안과 의사한테 찾아갔습니다. Imagine uma pessoa que tinha problema na vista e procurou o oculista. 의사 선생님, 제 눈에 시기와 질투가 있는데 이거 좀 약을 발라가지고 아니면 수술해가지고 이게 좀 착한 눈으로 바꿔주세요. E ela foi ao oftalmologista e falou assim: doutor, eu estou com muito problema de cobiça nos meus olhos. Passa algum remédio nos meus olhos e corrija a minha cobiça dos olhos, por favor. 그러면 의사가 뭐라 그럽니까? Nessa hora, o que você acha que o médico respondeu para essa pessoa? 내 기술로는 그거 못합니다. 내 기술로는 그거 못합니다. Na hora ele se levantou e falou: nossa, eu não consigo corrigir o problema do seu olho, eu não consigo, esse tipo de problema eu não consigo tratar. 나도 시기와 질투 문제가 있는데 이거 해결할 수 있는 의사 있으면 나한테 가르쳐 주세요. E aí aquele médico imediatamente falou para a pessoa, falou para você: eu também tenho esse mesmo problema nos meus olhos, e eu nunca encontrei um oftalmologista que consiga corrigir isso para mim. Se você conhece alguém, por favor me apresente logo, que eu preciso ir até ele também. 바로 이렇게 시기와 질투, 죄의 문제는 인간의 기술로 해결이 안 되는 것입니다. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Assim como a inveja, os ciúmes, o pecado é algo que não tem como ser tratado por tecnologias humanas. 바로 이것을 해결하시는 분이 예수님입니다. A única pessoa que pode resolver isso na sua vida é Jesus Cristo. 예수님이 이거를 해결하기 위해서 사용하시는 방법이 기도입니다. 기도. E para Jesus resolver isso na nossa vida, você tem que se lembrar exatamente disso. O método que ele usou foi a oração. 예수님이 가르친 대로 기도하면 바뀝니다. E assim, se hoje você conseguir orar para que se realize na sua vida aquilo que Jesus ensinou, se você conseguir desenvolver uma vida de oração, assim como Jesus viveu, a sua vida também vai ser transformada completamente. 수술로 안 되는 시기와 질투가 기도 가운데 성령의 역사로 해결이 됩니다. Você pode ter o ciúme, a inveja que for, que nada consegue resolver. Se você entrar numa vida de oração, isso vai se acabar. 혹시 여러분 가운데 교만으로 인하여 고생하는 분 있습니까? Por exemplo, no outro aspecto, tem alguém aqui entre vocês que sofre porque tem aí uma pontinha, alguma parte de soberba, de orgulho na sua vida? 아는 거는 요만큼밖에 없는데 이만큼 아는 것처럼 자랑하고 다닙니까? Tem algum líder aqui que tem um conhecimento desse nível e vive andando por aí falando como se tivesse um conhecimento desse tamanho? 그 교만의 병을 누가 고쳐주고 어떤 약으로 고칠 수 있습니까? Respondam vocês para mim. Que tipo de remédio pode corrigir uma doença dessa? 그냥 공부만 많이 하면 고쳐집니까? Você acha que se essa pessoa continuar estudando muito, ele vai corrigir o problema dessa soberba dele? 근데 대체적으로 공부 많이 하는 사람들이 교만해집니다. Ao contrário, em geral, quanto mais as pessoas estudam, mais arrogantes elas ficam. 기도로 고쳐집니다. 기도로. Só se corrige na oração. 너무나 많은 사람들은 병만 고치려고 하는데 이 병 고치는 것은 하나님 앞에 아무것도 아닙니다. Tem muita gente que fica querendo curar doença, mas não sabe como. 하나님이 우리에게 치료하는 병은 하나님이 하실 수 있는 기적 가운데 가장 낮은 단계의 기적입니다. Curar doenças é um milagre dos mais simples que Deus faz. 이 뭐 공부를 얘기하면 초등학생의 공부가 있고 중학생, 고등학생이고 대학생, 대학원생이 있습니다. Por exemplo, se você pensar numa escola, tem aluno do Fundamental 1, 2, do ensino médio, da faculdade, da pós-graduação, até do doutorado, até depois do doutorado tem aluno. 이런 단계에서 병이 나는 것은 제일 밑에 단계입니다. 뭐가? 육신의 병이 낫는 거는. E se você comparar cura física, milagre de cura física com estudo, é a mesma coisa que o nível de um aluno de fundamental primeiro ano. 왜 그런 거 안에 우리가 육신의 병이 걸려서 하나님께 기도해 달라고 그러면 하나님이 육신의 병을 금방 치료해 주셔요.
Porque quando você ora para Deus curar, isso é muito simples e Deus pode muito bem fazer isso de maneira muito simples. 예를 들어 Curar uma doença. 말씀드리면 제가 옛날에 폐결핵으로 고생한 적이 있었습니다. Por exemplo, eu vou dar um exemplo meu para vocês. Quando eu era ainda jovem, adolescente, eu tive tuberculose. 제가 대학에 들어갔을 때 폐결핵 때문에 학교에서 저를 받아주지 않으려고 했었습니다. E aí eu quis ir para o colégio, mas no colégio eles não estavam querendo me aceitar como aluno. 그런데 제가 이 산에 올라가서 3일 동안 금식하며 기도한 적이 있었습니다. E aí, como eu já era cristão, eu já tinha aceitado Jesus, eu fui para o monte e fiz alguns dias de jejum e oração no monte. 살아계신 하나님이 내 폐결핵을 치유할 수 있으니 치료해 주십시오라고 기도했던 것입니다. E eu pedia para Deus, Senhor, o Senhor que pode curar, cura, me livra dessa tuberculose. 금식하면서 3일 동안 기도했던 것입니다. E eu passei alguns dias, cerca de 3 dias, jejuando e orando no monte para alcançar essa cura, ainda na minha adolescência. 근데 하나님께서 저를 치유해 주셨다는 사인도 안 주고 마음에 확신도 없었습니다. Mas eu não tinha certeza no meu coração, eu não recebi sinal de Deus que Ele fosse me curar. 그렇지만 저는 믿고 기도하면 하나님이 응답하신다는 말씀을 믿었기 때문에 하나님이 치유한 것을 믿고 내려왔습니다. Mas aconteceu que eu, em meio àquele jejum que eu fiz para receber a cura, eu adquiri uma confiança muito grande que eu estava curado por Deus, que Deus tinha me curado, e aí eu desci da montanha com aquela convicção que eu estava curado por Deus. 하나님이 치유한 게 확실하다면 과학적인 증거가 분명히 있을 것입니다. Quando Deus cura a cada um de nós de uma doença, depois você pode ter uma prova científica disso. 그래서 저는 병원에 가가지고 엑스레이 검사를 했습니다. E aí então, como eu tive essa convicção, eu resolvi ir para o hospital e tirar um raio-x. 그러니까 그 병원에서 물어봤습니다. 당신이 왜 엑스레이 검사를 하려고 합니까? E aí os médicos olharam, o que esse menino está aqui querendo tirar raio-x? 제가 폐결핵 환자인데 병이 났는지 확인하기 위해서 왔습니다. E eu falei para eles que eu tinha tido essa doença muito grave e que eu tinha sido curado por Deus, mas eu queria receber uma confirmação que Deus tinha me curado. 병이 났으면 엑스레이 검사 결과가 좋게 나올 것이고 그대로 있으면 그대로 나타날 것입니다. Se eu tivesse sido curado, o resultado do raio-x dos exames ia provar que eu tinha sido curado, senão não. 근데 결과 어떻게 나왔는지 아십니까? Mas vocês podem imaginar como saiu o resultado? 폐결핵이 완전히 사라졌습니다. Você pode imaginar como saiu o resultado? 하나님의 행하신 기적이었습니다. O raio-x que eles tiraram do meu pulmão, saiu que eu estava com o pulmão completamente limpo como uma criança, que eu não tinha mais nada. 제가 이걸 말씀하려고 그러는 건 아닙니다. Mas eu não vim aqui porque eu queria falar isso para vocês. 오늘날 기적을 행한다고 하는 사람들 그리고 예배 때 모일 때마다 기적을 위해서 기도하는 사람들이 있습니다. Tem muita gente hoje que fala sobre essa questão de cura física e no culto sempre fala de cura. 하나님은 어떤 병도 다 고친다고 말하기도 합니다. E dizem que Deus cura todas as doenças. 그런데 반드시 그런 것만은 아닙니다. Mas isso não é verdade. 하나님이 치유하기를 기뻐하시면 낫는 거지 모든 병이 낫는 것이 하나님의 뜻은 아닙니다. Deus cura uma doença só quando aquilo cumpre os santos propósitos dele, quando ele se alegra, quando ele realmente quer e não quando ele não quer, depende de cada caso. 그리고 분명한 것은 하나님이 병을 낫게 하시면 과학적인 증거가 반드시 있습니다. E é incrível notar que quando Deus quer curar alguém e Deus cura, você pode fazer os exames depois que vai ficar tudo comprovado que você foi curado. 그러나 오늘날 미국에서 말씀은 전하지 않고 치유만 하는 어떤 목사들, 또 브라질에도 그런 분들이 있는데요. Mas é estranho que hoje em dia nos Estados Unidos e no Brasil eu ouço dizer que tem pastores que só sabem falar de cura. 그들은 믿으면 과학적 증거가 필요 없다고 하고 낫으면 믿으라고 그러고 절대 병원에 가서 낫는지 확인하지 말라고 합니다. E eles chegam até o ponto de falar para a pessoa parar de tomar todo o remédio, não ir mais fazer exame nenhum no hospital, acreditar que está curado e abandonar tudo e deixar tudo, não fazer exame nenhum, não tomar mais remédio nenhum. 믿으면 되는 것이지 낫는지 과학적으로 확인하는 것은 불신이다라고 얘기하는 것이죠. E eles chegam ao ponto de dizer que se você for para o hospital fazer algum exame para confirmar que você foi curado ou não, é porque você não tem fé.
왜 치유하는 목사들이 그렇게 얘기하는지 아십니까? Você sabe por que eles ficam falando isso, esses pastores? 치유가 실제적으로 일어나지 않은 것을 알게 될까봐 두려워서 그런 것입니다. É porque eles têm medo de que a doença que eles falaram que está curada acabe não estando nada. 그러나 우리가 기억을 해야 될 게 있습니다. Mas a gente tem que lembrar uma coisa. 이렇게 병이 낫는 것보다 더 큰 기적은 시간이 많이 걸립니다. Mais do que curar uma doença, existe milagre muito grande de Deus que dura muito mais tempo, que é muito mais difícil. 예를 들어 하나님 나의 교만을 제거해 주십시오. 기도한다고 생각해 보십시다. Imagine você que você está orando para Deus curar você da sua soberba, da sua arrogância. 병이 낫는 속도로 교만이 제거가 됩니까 안 됩니까? Você acha que Deus pode curar você da sua arrogância tão rápido quanto Ele pode curar você de uma doença? Você acha? 그렇게 해결되지 않습니다. De maneira alguma, não tem como. 병이 낫는 속도로 죄가 몸에서 이렇게 빠져나갑니까? Você acha que assim como Deus cura uma doença do seu corpo tão rápido e você fica totalmente limpo, você acha que Deus tira todo o pecado que você tem na sua vida tão rápido, num instante? 가치가 작은 것은 금방 되지만 가치 있는 것은 많은 시간, 오랜 시간이 걸립니다. Coisa de pequeno valor, Deus tira rápido do seu corpo. Agora, coisa de grande valor, aí leva muito tempo. 오랜 시간이 걸리는 그 기적을 위해서 우리가 기도해야 될 줄로 믿습니다. E eu quero que você entenda, que eu quero que todos nós acreditemos que é para conseguir esse grande milagre, esse que leva muito tempo, da construção do nosso caráter em Cristo, que nós precisamos orar. 하나님이 기뻐하는 기도가 어떤 기도인지 아십니까? Você sabe qual é o tipo de oração que Deus se alegra? 죽은 자가 살아나 예수 믿게 해달라는 기적입니다. 기도입니다. A oração que Deus mais se alegra é quando você ora para que aquele que está morto possa renascer conhecendo Jesus. 이 세상 사람들은 영적으로 죽어 있기 때문에 하나님이 살려주지 않으면 예수를 믿을 수가 없습니다. As pessoas do mundo estão todas mortas, por isso, se Deus não reviver as pessoas, não der renascimento, regeneração para elas, elas não têm como acreditar em Jesus como você crê, elas não têm como seguir Jesus. 제가 기적에 대해서 말씀을 드렸기 때문에 다시 한번 생각해 보십시다. Como eu falei para vocês sobre Jesus, sobre milagre, eu quero que você pense uma outra coisa. 기도하는 예수님에게 기적은 늘 따라다녔습니다. Para aquele Jesus que vivia em oração, que realmente nos ensinou e tinha uma vida de oração, sempre acompanhavam a ele muitos e muitos milagres. 기도는 예수님이 하셨고 기적은 하나님께서 예수님에게 주신 선물이었습니다. A oração quem fazia era Jesus, mas os milagres era Deus que dava como presente para aquele Jesus que tanto orava. 이와 같이 사도행전에도 기도는 사도들과 초대교회 교인들이 했고 기적은 하나님이 주신 선물이었습니다. Da mesma maneira isso acontece em Atos. Quem orava no livro de Atos eram os apóstolos, eram os irmãos e as irmãs que eram membros das igrejas primitivas. Eles é que oravam, mas quem dava aqueles milagres tremendos para eles, claro, era o nosso Deus. 기적은 우리가 추구해야 될 것이 아닙니다. Por isso, o que a gente tem que buscar não é o milagre. 기적을 구하라. 그러면 주실 것이다. 우리 주님 그렇게 말씀하지 않았습니다. O Senhor não falou para nós, procure o milagre que eu vou te dar o milagre. O Senhor não falou isso. Onde está escrito isso? 하나님과 그의 의를 구하라. 그렇게 말씀했습니다. Ele disse assim, procure a Deus e a sua justiça. 기도를 해라. 그러면 내가 역사할 것이다. 그랬습니다. Ele disse assim, faça a oração, ore, me busque, e aí eu vou te dar os milagres. 내가 사람들이 구원을 위해서 필요한 기적을 행할 것이다. 우리 주님 말씀합니다. Ele falou para você orar e buscar a Ele para a salvação do povo aqui dessa região, que Ele vai dar a você a salvação do seu povo aqui. 죽은 자들이 돌아오고 안 믿던 자들이 예수 믿는 기적을 하나님이 행하실 것입니다. E Ele disse então que é para você orar para o povo que está morto aqui na região de vocês, que Deus vai dar para você a vida para eles. 예수님은 영적으로 죽은 자들을 살렸고 제자들에게 말씀했습니다. 너희들도 가서 죽은 자들을 살려라 그랬습니다. E assim como Jesus deu vida para as pessoas, Ele falou para os discípulos, vá vocês também e deem vida para as pessoas. 예수님께서 살리라고 했던 죽은 자들은 육체적으로 죽은 자들이 아니라 영적으로 죽은 자들이었습니다. Quando Jesus falava de dar vida para as pessoas, Ele não estava querendo dizer dar vida para quem estava morto fisicamente. Era dar vida
para quem estava morto espiritualmente, era dar vida espiritual para as pessoas. 그런 영적으로 죽은 자들을 살리는 예수님인 것을 보여주기 위해서 예수님이 실제적으로 육체적으로 죽은 사람을 살렸습니다. E então, para provar que ele dava vida espiritual para as pessoas, ele chegou até ao ponto de fazer o milagre de dar vida física, de ressuscitar uma pessoa morta. 바로 그 기록이 누가복음에 2번 나옵니다. Essa citação aparece 2 vezes no Evangelho de Lucas. 자, 복음서 중에 예수님이 죽은 자 살린 기록을 2번 하는 기록이 어느 복음서입니까? Qual é o evangelho que faz 2 citações de Jesus ressuscitar mortos? 마태, 마가, 누가, 요한복음. 어느 Marcos, 복음서입니까? Mateus ou João? Qual deles faz isso? 마태복음에 예수님이 야이로의 딸을 살리는 기록이 나옵니다. Em Mateus, Jesus dá vida para a vida de Jairo, filha de Jairo, né? 마가복음에도 예수님께서 야이로의 딸을 살린 기적이 나옵니다. E em Marcos também fala que Jesus dá vida para a filha de Jairo. 요한복음에는 야이로의 딸을 살린 기적은 언급되지 않았습니다. E no Evangelho de João não fala desse milagre que Jesus ressuscitou a filha de Jairo. 그 대신 나사로를 죽은 자 가운데서 살린 기적이 나옵니다. Mas fala do milagre de Jesus ter ressuscitado a Lázaro. 자, 그러면 누가복음에는 무슨 기적이 나옵니까? Então em Lucas, qual o milagre que aparece? 예, 야이로의 딸을 살린 기적이 나옵니다. Aparece o milagre da ressurreição da filha de Jairo. 그리고 그 이전에 7장에 보면 가부의 아들을 살린 기적이 나옵니다. E também aparece o milagre de ele ter ressuscitado o filho de uma viúva. 예수님께서 남자를 한 번 살렸고 여자를 한 번 살렸습니다. Ele ressuscitou um homem e ressuscitou também mulher. 그런데 신약에 복음서 외에 사람들을 죽은 자 가운데서 살린 기적을 기록하는 책이 딱 한 권이 있습니다. Mas em todo o Novo Testamento existe só um livro que relata sobre esse milagre de ressuscitar a pessoa morta. 그 책이 어떤 책일까요? Qual é esse livro? Você pode responder? 바울 서신일까요? É alguma carta do apóstolo Paulo? 다른 사도들이 쓴 서신일까요? Será que é alguma carta escrita por algum outro apóstolo? 아니면 베드로가 쓴 서신일까요? Escrita por Pedro? 아니면 요한계시록에 나올까요? Será que está escrito no Apocalipse? 제가 물어보니까 갑자기 생각이 안 나시죠? Não dá, vocês não estão conseguindo se lembrar da resposta imediatamente, né? 예수님이 남자를 한 번 살리고 여자를 한 번 살린 것처럼 남자 한 번 살린 것과 여자 한 번 살린 기록이 복음서 외에 한 권 책에 나옵니다. Esse milagre de Jesus ter ressuscitado um homem e uma mulher aparece em um dos evangelhos. 바로 그것이 사도행전에 나옵니다. 사도행전에. Ou melhor, em um dos livros do Novo Testamento. E esse livro é o livro de Atos. 베드로가 가부 여인을 살렸고 Pedro ressuscitou a viúva. 기도하는 베드로가 기도한 다음에 가부를 살렸습니다. 죽은 가부를 살렸습니다. 가부. Depois que Pedro ora, ele ressuscitou a viúva. 바로 그게 사도행전 9장에 기록되어 있습니다. Isso está em Atos capítulo 9. 우리가 볼 시간은 없고요. 그 다음에 바울이 남자를 한번 살렸습니다. A ressurreição de Dorcas, né, que ele está citando em Atos 9. 말씀을 듣다가 창에서 떨어져 죽은 청년 하나 있었죠. E depois fala de um jovem que Paulo ressuscitou, que ele estava ouvindo a palavra de Deus, a pregação, caiu do teto e morreu. 오늘은 보니까 창문에 앉아 있는 분이 없네요. Hoje, olhando aqui, tem gente sentada para todo lado, mas não chegou ao ponto de ter gente sentada até no teto. 기도하는 바울이 죽은 이 청년을 살렸습니다. Paulo ressuscitou esse jovem que caiu do teto e morreu. 제가 왜 이 말씀을 드립니까? Por que você acha que eu estou falando dessa palavra? 기도하는 예수님에게 기적이 있었던 것처럼 기도하는 사도들에게 복음의 증인들에게 기적은 하나님께서 주시는 선물이라는 것입니다. É porque eu quero mostrar para você que assim como Jesus, que tinha uma vida de oração, recebeu de Deus o presente dos milagres, de poder de ressuscitar pessoas, há também para os discípulos em Atos que aprenderam a ter uma vida de oração,
Deus deu o presente para eles de terem milagres da sua parte. 우리가 예수님의 기도만 할 수 있다면 기도하는 예수님에게 있었던 온갖 기적을 하나님께서 원하는 대로 우리에게 줄 수 있습니다. Se você então aprender a orar como Jesus orava, e se você conseguir desenvolver uma vida de oração como Jesus desenvolveu, todos os milagres que Deus deu de presente para Jesus, Ele pode dar de presente para você hoje também. 우리가 할 것은 기적이 아니고 기도입니다. Por isso, o que a gente tem que fazer não é milagre, o que a gente tem que fazer é oração. 기적은 하나님이 하시는 거고 기도는 우리가 하는 것입니다. Milagre quem faz é Deus, oração quem faz somos nós. 만일 내가 기적을 행하면 사람들이 나를 하나님으로 착각합니다. Se eu começar a fazer milagre, as pessoas vão vir para a minha igreja lá na Coreia e pensar que eu sou Deus. 그들이 나를 하나님으로 착각하고 내가 무슨 말을 하든지 내 말을 하나님의 말씀으로 믿고 따라갈 것입니다. E eles vão ficar iludidos achando que eu sou Deus e vão seguir a minha palavra como se fosse Deus. 그렇게 되면 목사도 망하고 교회도 망하고 다 망합니다. E se acontecer isso, eu vou me acabar e a minha igreja vai se destruir e tudo vai se acabar. 저는 지금 사역하고 있는 제가 교회에 가서 교인들에게 선언을 했습니다. Eu proclamei para os membros da minha igreja onde eu sou pastor. 저는 교수로서 16년 동안 사역하다가 하나님의 부름 받고 교회에 가서 사역하고 있습니다. Eu fui professor do seminário por 16 anos, mas agora nesse tempo da minha vida Deus me deu esse chamado para eu vir ser pastor aqui da igreja de vocês. 저는 성도님들에게 첫 번째 설교하면서 그런 얘기를 했습니다. E aí na primeira pregação que eu fiz para os membros da igreja eu disse isso. 사랑하는 성도 여러분, 저에게 안수기도 받을 생각하지 마시기 바랍니다. Amados irmãos e irmãs, não esperem receber orações milagrosas de mim. 저는 안수기도 하지 않을 뿐만 아니라 제가 이렇게 기도해 준다고 사람이 병 낫지 않습니다. Não esperem que assim que eu orar todo mundo aqui vai ser curado e vai ter milagres de todo tipo. 그 대신 제가 기도하기는 여러분이 말씀 듣다가 말씀의 능력으로 기적을 체험하기를 바랍니다. Mas eu disse para eles que eu estaria sempre em oração por todos eles dentro da igreja e que quando eu pregasse a eles a palavra e tivesse orando por eles a Deus, que eu acredito que ouvindo a palavra e clamando a Deus, que Deus iria fazer grandes milagres no meio deles. 말씀을 듣다가 기적을 체험하고 E então quando eles estão ouvindo as pregações, eles estão experimentando milagres de Deus. 성경 말씀을 읽다가 기적을 체험하고 É impressionante como tem pessoas na nossa igreja que estão lendo a Bíblia e à medida que eles vão lendo a palavra de Deus, eles estão experimentando milagres de Deus. 기도를 하다가 기적을 체험하고 Muitos estão experimentando milagres de Deus na hora que estão orando, nas horas de oração. 예배를 드리다가 기적을 체험하기를 바랍니다. Está acontecendo milagres na nossa igreja na hora do culto, quando a gente está tendo culto a Deus. Está acontecendo muito milagre na igreja. 왜 제가 그렇게 말씀했겠습니까? Você está entendendo por que eu disse no primeiro sermão daquela forma? Por que eu preguei daquela forma? Que eu não faria milagre, eu não seria nenhum milagreiro no meio deles. 성도들의 관심이 하나님과 하나님의 말씀에 가게 하기 위한 것입니다. Por que eu falei isso? Porque o meu interesse é que eles olhassem para Deus e não para mim. Eles vissem Deus através de mim e não a mim. O meu interesse é que eles seguissem a palavra de Deus e não a minha palavra. 그러면 기적이 일어나면 영광을 하나님이 받고 성도들은 하나님의 말씀을 더 사랑하며 더 기도하게 될 것입니다. E aí à medida que eles foram fazendo isso e foi acontecendo milagres e tem acontecido milagres, mais eles estão adorando a Deus, estão chorando diante de Deus, estão clamando diante de Deus, amando a palavra de Deus e buscando a palavra de Deus, e eu não apareço. 그래서 저는 지금도 기도하고 있습니다. 하나님, 저를 통해서 기적을 행하지 마시고 말씀을 통해서 사람들을 살려주십시오. E eu sempre oro a Deus, Senhor, que não seja simplesmente através de mim que o Senhor faça algum milagre, mas faça milagre quando eu proclamar a Tua palavra, pela Tua palavra, quando nós orarmos através do poder da oração do nome de Jesus. 저는 말씀을 증거하고 선포하겠으니 말씀을 통해서 고쳐주시고 바꿔주시고 저들이 주님의 사람 되게 하여 주옵소서. E então eu oro sempre para Deus pedindo que na hora que eu pregar, que como eu vou pregar a palavra de Deus, quando eu pregar a palavra de Deus, que Deus faça o milagre de curar doentes, como ela diz que Deus cura, que Deus faça o milagre de reviver pessoas mortas, como a tua palavra diz que o Senhor faz, e quando eu pregar a tua palavra, que tudo que ela diz possa milagrosamente acontecer na nossa igreja. 기적의 하나님, 능력의 하나님이 오늘 우리에게 기도를 요구하고 있습니다.
O Deus de poder, o Deus de graça, o Deus de milagre, Ele está hoje chamando a todos nós para a oração. 기도하는 예수님에게 온갖 기적의 역사가 있었듯이, 기도하는 초대교회에 온갖 기적의 역사가 있었듯이, 오늘 브라질 교회에 하나님께서 사람들을 살리는 기적을 행하시기를 원합니다. Assim como existiu e Deus deu todo tipo de milagre para o Senhor Jesus, seu Filho, que orava, assim como Ele deu todos como presentes, Ele deu todos os tipos de milagres para a igreja primitiva que orava e que aprendeu a orar. Se hoje aqui no Brasil, vocês que são a igreja brasileira, aprenderem a orar e entrarem numa vida de oração, Deus vai dar também da mesma forma para vocês todos os tipos de milagres. 사랑하는 종들아, 기적은 너희들이 행하는 것이 아니야. 너희의 능력이 아니야. 너희들이 해야 될 것은 기도야. 엎드려서 기도하는 거야. 보좌 앞에서 기도하는 거야. Deus está dizendo que não é você que vai fazer milagre, não é o seu poder que vai fazer milagre, nada em você vai fazer nada. Deus está dizendo que é para você orar. O que você vai fazer é só orar, e através da sua oração, o poder dele vai fazer milagres. Através da sua oração, ele vai fazer todos os milagres. 내가 기도를 보여주고 내가 기도를 가르치고 기도를 실천했던 것처럼 나의 기도를 하여라. E então Jesus está falando, assim como eu orei, assim como eu deixei o exemplo da oração, e tudo aconteceu através da minha vida pela oração, que você também venha orar, e você aprenda a orar, e todos os milagres e tudo que aconteceu com ele, vai acontecer com você também. 그럼 내가 브라질 교회를 축복하고 리시피를 축복하고 각 교회를 축복할 것이다. E aí então o Senhor está dizendo que assim que você começar a orar, Ele vai abençoar a igreja do Recife, Ele vai abençoar o Brasil, Ele vai abençoar a sua família, Ele vai transformar a sua vida. 어떻게 사시겠습니까? Como que você pretende viver a partir de agora? 기도 없이 예수님 닮지 못한 사람으로 목회자로 사시겠습니까? Você que é pastor, você vai continuar vivendo sem vida de oração? Você vai contrariar totalmente, mesmo sendo um pastor, você vai contrariar totalmente o exemplo que o próprio Jesus deixou para você? E vocês que são líderes e membros da igreja, vocês vão viver como? Vocês também vão contrariar totalmente o exemplo de vida que Jesus deixou para vocês? 이제 예수님의 기도를 하심으로, 예수님의 기도를 실천함으로 주님이 주시는 복을 누리면서 목회하시겠습니까? Eu quero que vocês agora, desde os pastores até os membros, venham para a oração de Jesus. E venham orar como Jesus orou. E vocês sejam aqui nessa cidade, aqui nessa região, felizes e abençoados como povo de Deus. 기도하십시다. Vamos orar. 주여, 기도의 사람 되게 하옵소서. 예수님의 기도를 실천하게 하옵소서. Vamos ficar de joelhos e clamar todos juntos. Alguém podia tocar um cântico espiritual aqui no teclado, por favor? Só no 주님이 teclado. 강력하게 역사하셔서 인도하시기까지 기도의 자리를 떠나지 않도록 도와주십시오. Peça para Deus não tirar você do lugar da oração, até que você experimente a ação do poder de Deus na sua vida profusamente. Peça para Deus, enquanto você não experimentar a ação do poder dele na sua vida, que ele não deixe você se mover da posição de quem ora. 예수님의 기도가 우리의 호흡이 되게 하시옵소서. Peça para Deus fazer da oração de Jesus o seu respirar. 예수님의 기도가 날마다 우리가 먹는 양식이 되게 하옵소서. Peça para Deus fazer do modelo de oração de Jesus a sua comida diária. 그때 우리 주님이 기적을 행하여 주실 줄 믿습니다. Diga para Deus que naquela hora você crê que Ele vai fazer milagres na sua vida e através da sua vida. 각 교회가 부흥하고 예수 믿는 사람들이 가득 차게 될 줄 믿습니다. Eu creio que todas as igrejas aqui representadas vão transbordar de pessoas convertidas e curadas no poder de Deus. 죽은 자가 살아나고 예수 믿는 역사가 강력하게 일어나게 하옵소서. Eu creio que na sua igreja pessoas mortas reviverão. Milagres tremendos vão acontecer da parte de Deus, por Deus e para a glória de Deus. 우리 다 같이 간절하게 열정적으로 Eu 우리 quero que a gente ore com toda a nossa força, sem constrangimento, que você possa clamar com toda a sua força agora, sem constrangimento, em nome de Jesus a Deus, e peça isso a Deus. Vamos todos juntos clamar. Vamos orar. Todos juntos, vamos orar, vamos clamar.
Oh Deus, aleluia, Deus Todo-Poderoso, Deus amado, em nome de Jesus, vem visitar, Senhor, essa igreja. Vem visitar, ó Deus, o teu povo aqui reunido. Vem visitar, ó Deus, o teu povo aqui reunido, Senhor. Dá, ó Deus, a mim, aos pastores aqui, a cada membro, a cada líder, ó Deus, a cada irmão, a cada irmã, a vida de oração de Jesus. Ó Pai, que nós saibamos priorizar a oração. Ó Pai, que nós saibamos valorizar a oração. Esteja cansado, esteja como for, que nós não abandonemos, ó Deus, a hora de oração. Bendita a hora de oração, hora sagrada de oração, hora de estar na presença do Senhor. Dá-nos, ó Deus, uma vida de oração, porque assim o Senhor faz a obra através de nós. Oh, glória a Deus, aleluia. Ensina-nos a entender, Senhor, que o nosso trabalho é orar, e o Senhor vai fazer a obra, vai fazer o trabalho, aleluia, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, todos aqui. 모여있는 모든 사람들에게 주님 능력으로 행하여 주시옵소서. 능력으로 행하여 주시옵소서. 예수님의 기도로 돌아가게 하여 주시옵소서. 예수님의 기도를 배우게 하여 주시옵소서. 예수님의 기도 본받아 살아가는 모든 성도들이 지금 되게 하여 주시옵소서. 주여 믿습니다. 아버지 하나님이여 역사하여 주시옵소서. 충만하게 하여 주시옵소서. 충만하게 하여 주시옵소서. 축복하여 주시옵소서. 임하여 주시옵소서. Pina 장로교회, Igreja Batista, Igreja Episcopal, 아버지 하나님, 아셈블레아 de Deus, 모든 교회들 방문하여 주시고 하나님이 임재하시고 역사하시고 변화시키시고 기도로 돌아가게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님이여 충만케 하여 주시옵소서. 충만케 하여 주시옵소서. 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 주여 믿습니다. 아버지 하나님이 함께하여 주시옵소서. Oh Deus, oh Deus, visita esse povo, ó Pai, que está aqui de joelho, clamando a Ti, ó Pai, para aprender realmente a orar, a partir de nós pastores. Ensina a nós pastores, ó Deus, a orar, para que a gente possa ensinar o Teu povo a orar, e nascer, ó Deus, uma igreja de oração no Brasil, e nascer uma igreja poderosa no Brasil, uma igreja que é capaz de mudar o Brasil, mudar, ó Deus, Recife, mudar, ó Deus, Pernambuco, mudar, Senhor Deus, os estados todos do Brasil, e fazer do Brasil um país evangélico, o Brasil ser um país evangélico, ó Deus, totalmente convertido a Jesus, liberto, ó Deus, da imundície do mundo e do pecado, ó Deus, que tem um povo que é, ó Deus, parecido com o caráter de Jesus. Opera, ó Deus, o Teu milagre no Brasil. Ó Deus, levanta a Tua igreja no Brasil, transforma o Brasil, Senhor, e faz, ó Deus, nascer no Brasil uma igreja verdadeira, um povo verdadeiramente Teu, consagrado, cheio do Teu poder e da Tua graça. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, recebe, ó Pai, a nossa oração, recebe, ó Deus, a nossa gratidão. Ó Deus amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém.